Bem-vindo ao Destilado Literário. Nesta playlist, vamos explorar o caminho para uma vida mais equilibrada, unindo saúde mental, física e espiritual. Entre reflexões e aprendizados, cada conteúdo será um convite para cuidar de si com mais consciência e leveza. Prepare-se para destilar conhecimento e bem-estar em cada etapa dessa jornada. Então, respire fundo e prepare-se, porque vamos dar início ao destilado de hoje. O livro Dopamina, A Molécula do Desejo, escrito por Daniel Zellieberman e Michael Long, convida o leitor a olhar para o próprio cérebro e entender melhor por que deseja o que deseja e como isso molda a vida. Ele explica que existe uma substância poderosa no cérebro, chamada dopamina, que ajuda a explicar muito do comportamento humano. Pense na seguinte cena: alguém olha para baixo e vê as próprias mãos, a mesa, talvez uma xícara de café. São coisas que pode tocar e controlar naquele momento. O cérebro lida com essas experiências imediatas por meio de um conjunto de substâncias químicas que proporcionam satisfação e permitem aproveitar o que já está presente. Os autores chamam essas substâncias de AIAs. Mas quando essa pessoa olha para cima, para o teto ou para o céu, percebe coisas distantes. Para alcançá-las, precisa planejar, pensar e se esforçar. É aí que entra a dopamina. Ela é a molécula do desejo, a substância que impulsiona a buscar o que ainda não tem, aquilo que está fora do alcance. A dopamina recompensa quando se decide persegui-la e causa sofrimento quando é ignorada. Ela motiva a buscar coisas distantes, sejam físicas como viajar para um lugar, ou imateriais como conhecimento, afeto ou reconhecimento. A função específica da dopamina é maximizar os recursos futuros, impulsionando o ser humano a buscar sempre algo melhor. O livro explora como essa diferença entre o aqui e agora, relacionado às AIAs, e o futuro, impulsionado pela dopamina, influencia praticamente todas as áreas da vida. Por exemplo, no amor, a dopamina é a responsável pela paixão inicial. É ela que faz sonhar com um futuro cheio de prazer ao lado da pessoa amada. O livro conta a história de Shawn e Samantha, que ficaram obcecados um pelo outro em um bar, sonhando com todas as possibilidades. Mas, com o passar do tempo, o relacionamento virou rotina. Aquele erro de previsão de recompensa desapareceu, porque a novidade deixou de existir, e a dopamina parou de ser acionada do mesmo jeito. A paixão diminuiu. É nesse ponto que os relacionamentos precisam mudar de um amor impulsionado pela dopamina para um amor sustentado pelo apreço diário, pelo que acontece no presente, com o apoio das substâncias AIAs. Optar por buscar sempre a excitação da dopamina, buscando novo, exige pouco esforço no começo, mas esse efeito passa rápido. Já o amor duradouro exige foco na realidade e aceitação das imperfeições, o que é mais difícil. O livro cita o exemplo de George Costanza, personagem da série Seinfeld, que se apaixona pela emoção da conquista, mas perde o interesse assim que a outra pessoa corresponde. A dopamina não se importa com o que já se tem, ela só se importa em conseguir mais. Não há um padrão definido do que é bom nem uma linha de chegada. O lema da dopamina é sempre: quero mais. Essa busca aparece em várias áreas da vida. O filósofo Aristóteles observou que fazemos muitas coisas por causa de outras e se perguntou se havia um propósito final. Ele concluiu que, no fim das contas, tudo o que fazemos é para alcançar a felicidade. A dopamina faz desejar coisas importantes para a sobrevivência antes mesmo que se pense nelas. Por isso, uma pessoa de dieta pode desejar um hambúrguer mesmo sem estar com fome. O livro apresenta o exemplo de Andrew, que buscava constantemente novas mulheres, não pelo prazer duradouro, mas pela excitação da conquista, perdendo o interesse assim que alcançava o objetivo. De forma geral, quando se diz que algo é importante significa que está ligado à dopamina. Ela impulsiona o ser humano a querer possuir e acumular tudo que possa ajudar na sobrevivência. Isso também afeta a memória. É mais fácil lembrar de nomes de pessoas que podem impactar o futuro. O livro destaca um tema central: a desconexão entre querer, movido pela dopamina, e gostar, relacionado às substâncias AIAs. Muitas vezes se deseja algo com muita força, mas não se gosta quando se conquista. A dopamina faz promessas que não cumpre. Essa desconexão é ainda mais dramática no caso do vício. As drogas sequestram o circuito do desejo da dopamina. O exemplo de Andrew volta, pois ele encontrava nos bares não só mulheres, mas também bebida, que alimentava ainda mais essa busca. O vício se espalha como um tumor, dominando a vida da pessoa. A dopamina recompensa com uma explosão quando há um erro de previsão de recompensa, ou seja, quando algo é melhor do que se esperava. Mas, quando essa recompensa se torna previsível, a dopamina para de agir dessa forma, eliminando a empolgação. Para o viciado, o uso da substância passa a ser uma forma de aliviar a dor ou a tristeza, mesmo que não traga mais prazer.
Quando o fluxo de dopamina é interrompido, surge ressentimento e carência. Superar o vício é uma luta que exige força de vontade, determinação e apoio. Além disso, o acesso fácil a substâncias é um fator que favorece o vício. Mas a dopamina não está apenas ligada ao desejo bruto. Existe também um circuito complementar, conhecido como dopamina de controle. Esse sistema ajuda a calcular o que vale a pena desejar e a planejar como conseguir. Ele permite criar estratégias para dominar o ambiente e melhorar o futuro. O livro usa a metáfora do combustível de uma nave espacial, que tanto pode impulsionar o foguete para frente quanto acionar propulsores para mudar de direção. A falta de dopamina de controle pode levar à impulsividade e dificuldade de manter o foco. Isso se manifesta no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TAH. Pessoas com TAH têm dificuldade para se concentrar, controlar impulsos e terminar tarefas complexas. Isso afeta o desempenho escolar, os relacionamentos e pode aumentar a tendência a comportamentos de risco, como o uso de substâncias, atividade sexual precoce ou o consumo excessivo de alimentos prazerosos. A dominação, impulsionada pela dopamina, não significa necessariamente agressividade, mas o desejo de controlar o ambiente para extrair o máximo de recursos. Isso pode ser feito com planejamento e cálculo. O livro conta a história de James, um vice-presidente que tinha ataques de raiva, mas aprendeu a usar a manipulação social e a simpatia para conseguir o que queria no trabalho, uma forma de dominação orientada por objetivos. As relações agênticas, impulsionadas pela dopamina, são aquelas onde se busca alcançar objetivos em conjunto. Elas contrastam com as relações afiliativas, que existem pelo simples prazer da interação social no presente, movidas pelas substâncias AIAs, como a oxitocina e a endorfina. A dopamina de controle também está relacionada à capacidade de suprimir emoções para tomar decisões lógicas em situações complexas. Pessoas que conseguem manter a calma em momentos críticos fazem isso. O livro apresenta o exemplo de um velejador que teve o leme quebrado. O pânico inicial foi forte, mas quando começou a planejar, o medo diminuiu e ele conseguiu pensar claramente. A distância física ou psicológica também ajuda a tomar decisões difíceis, pois reduz a influência das emoções ligadas ao espaço imediato. A força de vontade, que é uma ferramenta da dopamina de controle, não é infinita. Um estudo famoso, chamado dos rabanetes e biscoitos, mostrou que a força de vontade se esgota com o uso. As terapias contra o vício, como a terapia de intensificação motivacional e a terapia cognitivo-comportamental, buscam fortalecer a motivação para a sobriedade e ensinar a evitar gatilhos. Já o Alcoólicos Anônimos se baseia no apoio de relacionamentos e na crença em um poder superior para ajudar na recuperação. A dopamina também é fundamental para a criatividade. Pessoas criativas, assim como indivíduos com psicose, possuem uma menor inibição latente. Isso significa que os cérebros delas dão importância a estímulos que a maioria das pessoas considera triviais ou familiares, e por isso, ignora. Essa habilidade de notar o que os outros não percebem permite conectar ideias aparentemente desconectadas. Porém, quando há excesso, pode haver uma quebra com a realidade, como ocorre na esquizofrenia. Pensamentos desconexos podem surgir quando a dopamina do desejo supera a dopamina de controle na comunicação. Existe também uma ligação entre altos níveis de dopamina, criatividade e dificuldades em relacionamentos humanos. Gênios como Albert Einstein ou Isaac Newton podem ter enfrentado problemas de empatia e interação social porque a dopamina elevada suprime o funcionamento das substâncias AIAs. Newton, por exemplo, teve períodos de psicose e dificuldade para se relacionar. No entanto, tratar uma doença mental não diminui a criatividade, pelo contrário, o sofrimento da doença sem tratamento é que prejudica. No campo da política, a dopamina também exerce influência sobre as ideologias. Pesquisas indicam que pessoas mais liberais tendem a ser mais abertas a novas experiências e mudanças, algo relacionado à dopamina, enquanto pessoas mais conservadoras preferem o familiar e o status quo, mais associados a substâncias AIAs e à aversão a perdas. A persuasão política geralmente apela ao medo, ao desejo e à simpatia, pois são formas mais eficazes de ativar a dopamina e as AIAs, muito mais do que argumentos racionais. A mídia, especialmente na era digital, privilegia notícias curtas e superficiais, pois a novidade e a brevidade ativam a dopamina e capturam a atenção com facilidade, mesmo que os temas importantes precisem de análise mais profunda. A dopamina também impulsionou o progresso e a migração humana ao longo da história. Pessoas com uma variante específica do gene DRD4, o alelo 7R, são mais propensas a correr riscos e buscar novidades. Isso pode ter favorecido a expansão humana pelo planeta. No mundo atual, essa busca incessante por mais pode levar a uma inquietação constante,
mesmo em meio à prosperidade. Alexis de Tocqueville já havia observado essa característica nos americanos do século XIX. O ritmo acelerado imposto pela dopamina exige mais educação, mais trabalho e constante disponibilidade, o que pode ter um custo, como o enfraquecimento dos laços familiares. No extremo, a busca pela experiência perfeita pode levar à imersão em realidades virtuais, que estimulam a dopamina sem exigir interação com o mundo real ou com outras pessoas. A realidade virtual pode criar experiências atraentes e imediatas. O livro sugere que o ideal é encontrar um equilíbrio entre a busca pelo futuro, impulsionada pela dopamina, e a apreciação das experiências do presente, movidas pelas substâncias A e As. Algumas soluções propostas incluem buscar a natureza, que pode estimular ambos os sistemas, evitar a multitarefa, que esgota a energia mental necessária para o foco, e realizar trabalhos manuais que proporcionem a satisfação tangível do presente e a alegria de criar algo real. No fim das contas, o ser humano se identifica com a dopamina, com essa capacidade de ir além do instinto e buscar o novo. É uma força poderosa que impulsiona a humanidade, mas que exige atenção para não consumir a pessoa na busca incessante por mais, fazendo-a esquecer de apreciar o que já tem. O grande desafio é equilibrar o desejo pelo futuro com a capacidade de viver e desfrutar o presente. Que este livro inspire você a entender melhor seus desejos e, ao mesmo tempo, a valorizar as pequenas satisfações do presente. Boa leitura!